quero primeiro parabenizar o pessoal do louvor, pelo belo louvor que fizeram, não é? Vocês estão de parabéns. O nosso louvor é muito bonito, graças a Deus, e é uma coisa que me deixa muito feliz, o nosso louvor. Os irmãos perceberam que a gente toca vários instrumentos aqui. Não é muito fácil sintonizar todos os instrumentos numa mesma música e tocá-los e também cantar a música de uma forma harmônica, porque nós temos aqui várias pessoas e vários instrumentos diferentes, mas todos se unem e produzem uma bela melodia. Os irmãos estão de parabéns por isso, e isso é um exemplo perfeito daquilo que Deus faz de modo geral na sua igreja. Nós somos pessoas diferentes, temos talentos diferentes, somos instrumentos diferentes, mas Deus pode usar-nos, apesar de sermos diferentes, como instrumentos para fazer a vontade dEle neste mundo. Deus quer fazer algo nas nossas vidas e na nossa igreja e nos usa como instrumentos para a sua vontade. Deus fez isso na vida de Elias. Deus estava usando o profeta Elias, vocês sabem disso. Era uma época muito difícil e Elias estava sendo muito usado por Deus. Ele tinha um ministério em Israel, só que Israel estava passando por um problema. A região inteira passava por um grande problema de fome. E acontece que Elias estava sendo um profeta de Deus nessa época. E nessa época, então, Deus usou uma mulher, uma viúva, para abençoar o seu servo. Deus já fez isso muitas vezes e Ele continua fazendo isso. Ele usa pessoas para abençoar outras pessoas. Ele usa igrejas para abençoar os seus ministérios. O que aconteceu hoje, por exemplo, no vídeo, é um exemplo disso. Vocês viram aqui um vídeo falando sobre o ministério de surdos, lá em Angola. Pois muito bem, Deus pode usar a nossa igreja para abençoar aquela igreja em Angola. Deus está usando aquela igreja. Deus está abençoando aquele povo como abençoou Elias. E usou uma viúva para abençoar Elias. Assim, Deus está abençoando uma igreja em Angola e usando a nossa igreja para abençoar uma igreja em Angola. As nossas ofertas, elas irão para esse e para outros ministérios que têm sido bênção neste mundo. É assim que Deus faz a sua obra e esse é o espírito de missões. Nós olhamos, a gente olha para um ministério, a gente vê que Deus tem abençoado esse ministério, mas há uma necessidade. E então a gente pode usar um pouquinho do muito que Deus tem nos dado e a gente pode então abençoar um outro ministério. Tá certo? Que já tem sido, inclusive, abençoado e que já é um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, isso é ser um instrumento. Assim como Deus faz isso com a igreja, Ele faz isso também com a nossa vida. Ele usa a minha e usa a sua vida para ser bênção na vida daqueles a quem Ele tem abençoado. Por exemplo, a nossa oferta, inclusive para a própria igreja. Deus tem abençoado a nossa igreja. E quando você se dispõe a dar a sua oferta, o seu dízimo, isso está sendo usado para abençoar algo que Deus já tem abençoado. Deus já tem feito sua obra, Deus já tem expandido o seu reino através de nossa igreja e nós participamos dessa obra e contribuímos com ela, participamos dela. Nós entregamos a nossa oferta, nós oramos pela igreja, nós temos um ministério e participamos efetivamente dele e deste modo Deus usa diversas pessoas para fazer uma rede de cuidado, né? É uma internet espiritual, se podemos falar assim, uma rede de cuidado onde um cuida do outro e todos são instrumentos preciosos nas mãos de Deus. Eu quero aprender nesse texto 3 lições importantes a respeito desses instrumentos de Deus. E se você quer ser um instrumento, então presta atenção no que essa viúva nos ensina. Primeiro, esse texto e essa história nos ensina que os instrumentos de Deus precisam estar disponíveis. Disponíveis. A nossa igreja, como aliás, quase todas as igrejas, elas têm instrumentos musicais que não são utilizados. Eu acho que aqui acontece a mesma coisa. Se você for lá na despensa, né, no depósito, você vai achar um instrumento que não tem uso. Aí alguém, mas o que está acontecendo? Por que não usa essa guitarra? Por que não usa a bateria? Por que não usa aquele contrabaixo? É porque, na verdade, ele não está disponível. Por alguma razão, ele não está disponível. Talvez ele tenha sido útil algum dia,
mas agora ele está jogado num canto porque ele não mais está disponível. Ele perdeu a disponibilidade. O que aconteceu? O que aconteceu? Na história a gente tem uma viúva que estava disponível para a obra de Deus. Lá no versículo 9, Deus diz: eu ordenei a essa viúva, eu ordenei a ela. Ou seja, Deus, ele deu uma ordem e ela estava preparada para isso. Interessante que quando Elias chegou lá, ele parece que a viúva não sabia de nada. Mas como é que Deus ordenou? Quando Elias chegou, ela não sabia da história. Mas Deus ordenou no sentido de que ele preparou-a para estar disponível para obedecê-lo quando chegasse o momento de obedecer. Deus havia preparado, portanto, essa viúva. O que é interessante porque ela é a pessoa menos indicada para ajudar na obra de Deus. Se tinha uma pessoa que não podia ajudar, era ela. Primeiro, ela era uma viúva numa época de fome. Vocês imaginam o que é uma viúva numa época que não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de lei, nenhum tipo de recurso social para se ajudar uma viúva. E ela era uma viúva que não tinha nenhuma esperança. O texto diz que ela, pelos critérios humanos, apesar de ser viúva, além de ser viúva, ela não tinha nada, ela tinha muito pouco a oferecer. Quando Elias pediu para ela fazer um bolo, ela disse: eu só tenho um bocado que eu vou fazer e depois eu não tenho mais nada, eu vou morrer, eu e meu filho. Ela não tinha nada, não tinha nada. E o pior, se a gente pode acrescentar ainda mais um ponto, ela não era nem israelita. Ela poderia alegar isso. Ela era uma viúva numa cidade chamada Sarepta. E Sarepta ficava na região de Sidom, que era uma cidade da Fenícia. O que Elias foi fazer na Fenícia? Ele não tinha tantas viúvas em Israel? Pois muito bem, Deus mandou uma viúva que não era nem israelita. Ela poderia falar: isso é um problema seu. Você é de outra nação. Se vire lá com o seu povo. Você não é o povo de Deus? Então Deus que cuide lá do seu povo. Vai usar eu, que nem israelita sou? Ela não poderia dizer isso? Pois muito bem, ela não disse. Ela simplesmente se dispôs e ela fez aquilo que ela podia. Tinha pouco a oferecer, mas aquilo que ela podia oferecer estava nas mãos de Deus. Irmãos, ainda hoje há pessoas assim. Elas são atarefadas demais, elas são ocupadas demais. Às vezes suas vidas estão quebradas demais, às vezes até sujas demais, porque vive uma vida secular, interessada somente no seu próprio pecado, no seu próprio interesse, no seu próprio egoísmo. E isso é tão forte em suas vidas que elas perdem a disponibilidade. Não são mais instrumentos disponíveis. Deus quer usar, mas a pessoa simplesmente é como se ela tivesse sido encostada como um instrumento que não tem mais utilidade para a obra de Deus. Presa por muitos outros interesses, mas para o reino de Deus não há interesse nenhum. Será que você é assim? Se você é um instrumento de Deus, você precisa estar disponível. Para um músico, uma das coisas mais difíceis, né? E triste, ele chega aqui para tocar e o instrumento não está disponível. Falta uma corda, ou não está funcionando, ou por alguma razão ele não pode ser utilizado. Há muitas pessoas assim. Não podem ser utilizadas por Deus, porque não estão disponíveis. A segunda lição que eu aprendo sobre os instrumentos de Deus é que se você vai ser um instrumento de Deus, você tem que confiar nele. Você precisa confiar nele. No capítulo que nós lemos, versículo 11, Elias disse a ela: traze-me um bocado de pão na tua mão. E ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Mas Elias disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro prepara um pedaço de bolo. Prepare um bolo para mim. E depois você vai se preocupar com o seu filho. Essa mulher confiou em Deus. Ela não era nem israelita, mas ela confiou em Deus. Qual seria a alternativa? A alternativa seria comer aquele bolo e morrer. Mas sabe o que o profeta disse a ela? A única chance que você tem de sobreviver é se você confiar em Deus. Eu acho que aquela mulher poderia ter se agarrado ao pouco que ela tinha.
como nós fazemos muitas vezes. Nos agarramos ao pouco que temos, como se aquilo fosse a nossa vida. Mas ela não fez isso. Ela poderia ter feito, mas ela preferiu confiar na palavra de Deus. Deus é fiel e nós podemos confiar nele. Se vamos ser instrumentos de Deus, nós precisamos confiar nele. E por fim, a última lição que eu aprendo nesse texto é que se vamos ser instrumentos de Deus, então esperemos também ser honrados por ele. Deus honra os seus instrumentos. Porque é uma honra ser um instrumento de Deus. Pense em como teria terminado essa história se essa mulher não tivesse obedecido a Deus. Você consegue fazer esse exercício mental? Se Elias chega, olha, faz um bolo para mim, e aí ela fala, não, eu não vou fazer, eu só tenho um pouco, eu vou fazer para mim mesmo. Como teria acabado essa história? Sabe como teria acabado? Muito provavelmente essa mulher, ela teria comido aquele bolo, aquilo que ela preparou, e depois, de fato, ela teria morrido. Na verdade, o que Deus está fazendo é abrindo para essa mulher uma oportunidade, uma chance que ela deveria aproveitar, uma chance de sobrevivência. E quando ela acatou essa chance, quando ela abraçou a chance de sobreviver, sendo usada por Deus, isso fez dessa mulher um símbolo. E ela se tornou, portanto, um símbolo daquilo que Deus pode fazer na vida daquele que se coloca na mão de Deus. O próprio Jesus mencionou essa mulher. Ele estava fazendo um discurso e ele lembrou dela lá em Lucas capítulo 4, versos 25 e 26. Ele disse, em verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. De sorte que houve grande fome por toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Ela foi mencionada pelo próprio Jesus. E quando Jesus a mencionou, eu vejo que de certa forma ele imortalizou essa mulher que já estava registrada nas páginas da palavra de Deus. Irmãos, o que há de especial nessa mulher? Nada. Em que sentido? O próprio Jesus diz, havia muitas viúvas em Israel. Talvez muitas viúvas até melhores do que essa. Talvez viúvas até que tinham mais dinheiro. Talvez viúvas que tinham até mais provisões. Talvez algumas eram até muito mais espirituais do que essa mulher, que nem israelita era. Mas foi ela que Deus chamou. Ela podia falar, mas tem viúvas mais espirituais do que eu, que são melhores servos de Deus do que eu. Mas Deus poderia dizer a ela, é você que eu estou chamando. É você que eu quero. E ela simplesmente obedeceu. E sabe o que aconteceu? Ela se tornou uma pessoa especial para Deus. Alguém especial porque foi usada por Deus. Se você vai lá no Museu do Ipiranga, tem uma ala lá no canto, no canto direito do museu, que tem o chapéu de Santos Dumont. Não sei quem já viu. O chapéu de Santos Dumont está protegido lá por uma redoma de vidro. O que tem de especial no chapéu do Santos Dumont? Não há nada especial. É um chapéu que se você visse na rua, provavelmente você ia passar com o carro por cima, não é verdade? Mas aquele chapéu não tem preço, porque ele foi usado pelo pai da aviação. Era o chapéu do pai da aviação. Irmãos, o que torna essa mulher especial? Nada. Simplesmente o fato dela ter sido usada por Deus. E Deus continua usando hoje e chamando pessoas simples como eu e você. Pessoas que talvez não tenham muito a oferecer, mas talvez tenham pouco. Para que confie em Deus e deposite o pouco que tem nas mãos de Deus para ser usado por Ele como bênção para o reino dEle. O que você vai fazer? O Senhor está procurando pessoas para usá-las no seu reino. Pessoas que sejam bênção. Pessoas que assumam o compromisso de serem sal e de serem luz neste mundo. Como você vai responder ao chamado do Senhor? Aquela mulher disse sim, e aquilo determinou todo o restante da sua vida. Talvez o que está faltando para você é somente dizer um sim para o Senhor. E talvez essa seja a chance de você ainda salvar a tua própria vida, colocando-a nas mãos de Deus e sendo usado por Ele. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar contigo neste momento.
Quero que você reflita sobre o que acabou de ouvir. Uma mulher, uma viúva, simples, não tinha nada, mas o pouco que tinha colocou na mão de Deus e deixou ser usado por Deus. E o que você vai fazer com a tua própria vida, com o teu coração? Você vai segurar para si? Deus tem nos chamado para fazer uma obra neste mundo. Deus tem nos chamado para fazermos diferença neste mundo. Nós podemos orar, nós podemos ofertar, mas também podemos fazer diferença na vida de pessoas a quem o Senhor quer abençoar, pessoas que estão próximas de nós. Deus tem nos chamado para fazermos a diferença. O que você vai dizer para o Senhor? Qual vai ser tua resposta? Quero desafiar você a dizer sim para o Senhor. Sim, Senhor, eu tenho pouco, não há muito, mas o pouco que eu tenho está nas tuas mãos. O texto disse que quando a mulher colocou o pouco que tinha, pouca farinha, mas ela entregou isso para a obra do Senhor, nunca mais faltou nada na sua vida. Durante todo o tempo da fome, ela teve o que comer. Ela foi suprida por Deus, porque Deus honra aqueles que confiam nele. Hoje nós cantamos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Sabe por que a gente se abala? A gente se abala porque não confia. A gente se abala porque não entrega. Você quer ver o poder de Deus? Então entrega a Ele. Entrega e você vai ver o poder de Deus em ação. Nós cantávamos um hino antigamente, e os irmãos mais antigos certamente o conhecem, que dizia: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aquela mulher colocou tudo o que tinha no altar do Senhor, e Deus a honrou, Deus a abençoou. Você quer ser honrado por Deus? Então dedica o que você tem ao Senhor. Coloque-se para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Deixe-se ser usado nas mãos do Senhor para abençoar aqueles a quem Deus quer abençoar. Enquanto a igreja ora, eu também quero fazer um outro convite nessa manhã. Eu não sei se todos aqui já entregaram a sua vida a Jesus como essa mulher entregou. Quando ela confiou no Senhor e dedicou tudo o que tinha ao Senhor, isso determinou o restante de sua vida. Foi a sobrevivência dessa mulher. E eu quero hoje lembrá-lo disso. A tua sobrevivência, pertence ao Senhor. Entregue-se a Ele. É a sobrevivência para o teu coração. É a sobrevivência para a tua vida. É a sobrevivência dos teus sentimentos, da tua família. A gente fica se agarrando ao pouco que tem, achando que é dali que vem a nossa vida, o nosso sustento, a nossa esperança, a nossa alegria. Mas sabe onde é que está o nosso sustento, a nossa alegria? Está em confiar no Senhor. A gente entrega a Ele e daí vem todo o restante, toda a nossa vida. E se você ainda não fez essa decisão, nunca teve essa decisão de se entregar ao Senhor, como fez essa mulher, de colocar tudo no altar dele, eu quero te dar uma chance nessa manhã, de você dizer para o Senhor: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida, cuida dela. Talvez uma vida pequena, talvez ninguém saiba, talvez é algo só meu e do Senhor, mas Deus sabe, Deus conhece a tua vida, o teu coração. Se você o entregar a Ele, Ele vai cuidar do restante da sua vida. O texto diz: nunca mais, enquanto houve fome, não faltou nada para essa mulher. Deus também quer abençoar a tua vida. Deus também quer suprir a tua vida, se você tão somente confiar nele. Eu não sei se todos aqui já fizeram essa decisão, mas eu preciso fazê-la nessa manhã e dar uma chance
se você talvez ainda não a tenha feito. Quer entregá-la? Então faça isso hoje. Você pode simplesmente se render ao Senhor e deixar tudo o que tem e tudo o que é aos pés dele.